Bem-vindos a mais um episódio do Decodifixe. Esse mês, como eu falei, está sendo um mês muito especial. Estou trazendo mamães com histórias incríveis e hoje vocês vão se apaixonar na história de Gabriele, que é uma história muito incrível. Mas antes que ela se apresente e fale um pouquinho sobre ela, eu quero agradecer meus patrocinadores que me ajudam muito no Decodifixe, no movimento, no podcast. E sem eles, com certeza, isso aqui não estaria funcionando como está funcionando. A Energy Gold Suplementos, Rayane Brito Estética, que foi uma das minhas convidadas, a Uniconsórcios, Nordeste Telecom, Ortobon, Sans Clube e Hermes Fontes, Axia Contábil e o Clube da Beleza. Muito obrigado mais uma vez por estarem fazendo parte do Decodifixe. E agradecer, Gabriele. Obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui, ouvir um pouco mais sobre a sua história. A gente estava já no bate-papo aqui, né? E você falou, já estou aprendendo um pouquinho que eu fui explicar para ela o que é o Decodifixe, o que significa, é um movimento de autoconhecimento, de dentro para fora, para a gente desabrochar, para a gente se conhecer. E com certeza a sua história vai trazer mais conteúdo para mim. Para quem assiste o Decodifixe, com certeza vai ser algo que vai transbordar, né? Para mim, para todo mundo que está assistindo. E eu quero começar com você se apresentando, falando um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua loja. Ganhei presente! Sobre a sua loja, falando um pouquinho sobre você. Eu quero agradecer também o convite, também é um prazer estar aqui. Eu adoro contar minha história, porque eu sei que, de certa forma, ela inspira e dá esperança a muitas mães também. Então, é um prazer também estar aqui. E vou explicar um pouquinho quem sou eu. Eu sou Gabriela, sou dona do perfil Mãe e Filhas Autistas na rede social, que tem um alcance legal aqui em Sergipe. E sou autista, mãe também de uma criança dentro do espectro autista. Sou empresária em vários ramos, com moda infantil. Também empreendo, né? Estou entrando também no empreendedorismo na área neurodivergente. Também estou abrindo uma clínica para neurodivergentes, né? E também já faço algumas outras coisas, alguns outros projetos nesse sentido também. A sala sensorial, que tem nos eventos do governo também, sempre já tem, acho que já 4 edições que a gente vem colocando. Então já estou aí ambientada, né? Já, na realidade vai ser muito conteúdo, viu, gente? Já é o meu ambiente há alguns anos. E aí agora já também resolvemos empreender nessa área. Ai, E sou eu. Mãe, esposa, filha, irmã. É aquela pessoa assim, né? Como várias mulheres que tem que ir se adaptando para ter uma rotina de empreendedora, de empresária e de mãe e esposa, dona de casa e tudo e um pouquinho mais. E a gente vai ter que ir se ajustando, mas o interessante, Gabriela, de trazer sua história hoje é saber que é possível para todo mundo, porque muitas pessoas têm o medo de começar, de dar o primeiro passo, de começar a empreender. Eu sempre digo que empreender não é algo maravilhoso, como pintam assim às vezes na internet, de que é incrível a liberdade. Não é liberdade. Você tem autonomia, né, em alguns momentos, mas não dá uma liberdade de você querer fazer o que quer. Não é. Pelo contrário, você trabalha muito mais. Muito mais. Porém, é também gratificante porque você vê o retorno do seu trabalho fazendo diferença na vida de muita gente, né? Sem e aí a gente dúvida. vai aos pouquinhos falando um pouquinho de cada história. Mas eu quero que você comece falando sobre o diagnóstico do autismo, né? Começou com sua filha, começou com você, como foi que você conseguiu chegar ao diagnóstico? Como foi esse processo? Então, começou com minha filha, né? Minha filha hoje já está quase com 6 anos. Ela teve o diagnóstico com 2 anos. E os sinais dela foram muito sutis. Então, eu digo que realmente eu tive que ter um olhar muito minucioso, porque ela é nível 1 de suporte, com a possibilidade de uma superdotação. Então, era muito mascarado, assim. Mas ela teve alguns sinais evidentes, né? Como caminhava na ponta do pé. Você chamava várias vezes e muitas vezes ela não olhava. Você chamava pelo nome, ela não olhava. Ela enfileirava brinquedo.
Então, foram coisas assim, mais sutis, ela não tinha crises ainda, logo no início, né, quando a gente descobriu. Mas o que de fato me chamou a atenção mesmo para que eu procurasse, né, um neurologista para ela, foi a precocidade, porque muitas vezes a gente vai atrás por conta dos atrasos, né? Sim. Atraso de fala, atraso motor, qualquer coisa do tipo. E no caso da minha filha, de Liz, foi exatamente o contrário. Ela foi muito precoce em tudo. Liz caminhou com 8 meses. Ela falou muito cedo, aí ela deu uma paradinha, mas aí ela começou a aprender o alfabeto sozinha, nunca tinha ido para a escola. Com um ano, menos de um ano e meio, ela já sabia o alfabeto inteiro. Caramba. Ela já sabia contar até 30, ela já sabia algumas palavras em inglês. E era completamente sem estímulo. Assim, a gente nunca tinha mostrado, foi natural. Nunca tinha mostrado, nunca tinha estimulado. Ela não tinha entrado ainda na escolinha. E ela aprendeu sozinha, né? Meio que autodidata. E aí, eu comecei a pesquisar o que poderia ser e vi, né, o possível diagnóstico de autismo. E aí, ligando os pontos com alguns outros sinais que ela tinha, né, sutis, mas tinha. Eu fui atrás, né, do diagnóstico. E a gente conseguiu fechar esse diagnóstico com uns 4 meses, assim, de investigação, né? Quando você de quando eu iniciei, né? E até realmente até fechar o diagnóstico. Com uns 4 meses depois de investigação, com uma equipe, que não é um profissional só. A gente investiga com uma equipe multidisciplinar, né? Fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, neurologista. Então, tem uma equipe toda por trás. Faz essa investigação por alguns meses, até que se fecha o diagnóstico. O de Liz até que foi rápido, assim, mas existem possibilidades de diagnósticos que se fecham com um ano. Hoje em dia, até menos, a gente tem profissionais mais capacitados, né? Graças a Deus está chegando mais profissionais capacitados no nosso estado. E tem facilitado essa questão dos diagnósticos. E esse foi um dos motivos também que me fez entrar na rede social para falar sobre isso. Porque há 4 anos atrás eu me vi perdida, totalmente perdida, quando eu tive o diagnóstico dela, né? Porque eu não sabia nada, eu não conhecia ninguém que tivesse um filho autista, não tinha ninguém próximo, nunca tinha ouvido. Na sua rede de relacionamento, e aí até como o tratamento, né? O acompanhamento não é... Hoje tá, até como você falou, tem mais profissionais, mas não tinha tanto. Então, assim, assusta um pouco no início, com né? certeza. Assusta um pouco, porque você fica um pouco perdida sem Eu saber. fiquei completamente perdida, e foi um dos motivos pelo qual me fez entrar na rede social para falar sobre o assunto, porque eu digo, eu posso ajudar outras pessoas, né, até para entenderem os sinais, para buscarem logo, porque o diagnóstico precoce também, eu sempre falo que ele salva desenvolvimento, porque quando a criança ela tá ali, né, ainda tem a neuroplasticidade, o cérebro ele se adapta muito melhor na primeira infância, ali até 6 anos de idade. Sim. Então, o diagnóstico precoce ele é de fundamental importância para o desenvolvimento da criança que tenha algum tipo de condição. Eu digo que essa aceitação, né, esse diagnóstico é fundamental, porque eu falo de comportamento e tem muitas pessoas que se afastam, né, fogem do diagnóstico. Isso é ruim, porque atrasa o processo justamente do tratamento. Com certeza. E sua filha, ela é super desenvolvida, ela se relaciona bem. Então, eu acompanho vocês nas redes sociais e eu acho muito interessante isso. Porque você estimula desde cedo, desde pequena, né? Desde que ela é pequenininha. Então, isso é fundamental, né? Falando no sentido de comportamento, até para ela ter relacionamentos melhores, Com né? certeza. Não só com coleguinhas na escola, mas até com a própria família, com os familiares, os primos, pessoas mais próximas também. Isso faz diferença, e com ela mesma, né? para ela se entender também, né? Que ela tem as diferenças dela, né? Ela já compreende que ela tem algumas diferenças dos coleguinhas, por exemplo. Ela sabe que ela não consegue esperar por muito tempo. Ela já entende. E então foi de fundamental importância esse diagnóstico assim precoce. Eu não vou dizer que foi fácil também, assim, a aceitação. Eu aceitei muito rápido. Eu acho que eu passei 2 dias chorando. Depois eu reagi e fui pra luta. Eu digo, se não for eu, quem é que vai fazer, né? Quem, né? Vai ser quem, né? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi quando eu, de fato, mergulhei nos livros. Como eu disse, eu não entendia nada. Eu era completamente leiga no assunto. Completamente mesmo. Não tinha nenhuma
figura, assim, próxima, nem distante, que eu conhecesse algo sobre autismo. Então, eu precisei, de fato, mergulhar. Eu passei madrugadas, viradas, estudando. E é o que eu sempre falo também para as mães. Estudem, porque vocês precisam entender. Vocês são o pilar, né? Do tratamento. Não é só você deixar ali nas costas, digamos, dos terapeutas e você não dá continuidade em casa, que é quando a criança está mais tempo, né? Quando a criança, ela tem um desenvolvimento maior realmente também, né? O convívio dela, né, maior. Com a família, com os pais, né? Tem fundamental importância também. Escola, que é um local que também a criança, ela passa muito tempo, né? Então, é um conjunto, né? Um tratamento de sucesso do transtorno de diagnóstico autista. Ele é um conjunto. É escola, é terapia, é família. Todo mundo tem que caminhar junto. E eu acho que isso foi o que, de fato, levou essa evolução grandiosa de Liz, graças a Deus. Que maravilha. E aí, durante esse processo, você foi se enxergando, se conhecendo melhor, porque é uma questão, eu falo sobre autoconhecimento, e aí quando você vai observando, né, sua rotina que mudou por conta de Liz, você viu que algo em você também tava diferente. Exatamente. Não, eu tô me conhecendo melhor também agora, porque esse olhar também muda, né? Com o olhar em certeza. você mesmo, assim, essa coragem que você teve de buscar o diagnóstico cedo, porque não são todas as mães. Tem muitas que tem suspeita, mas vai prolongando por medo do diagnóstico. Então, você teve uma coragem muito grande. E aí foi se observando, enxergando até seu próprio comportamento. Como foi isso? Conta pra gente. Então, no processo do diagnóstico de Liz, quando eu comecei, de fato, a estudar muito sobre autismo, cheguei também nos estudos sobre autismo em adulto. E aí meu Deus, eu tenho tudo isso aqui. Existe alguma coisa aqui, né? E aí, durante os estudos também, né, a gente vê que o autismo, ela é uma condição, em grande maioria, hereditária, né? Sim. Ela é de 80% a 90% de hereditariedade. Então, ele vem de alguém, né? Na maioria das vezes. Quando não é hereditário, ele é uma mutação genética que aconteceu ali, ou um fator ambiental, que é a menor porcentagem, ali alguma coisa que foi durante a gravidez, uma doença que a mãe teve, algo do tipo. Mas, na maioria dos casos, é hereditário. Aí eu comecei a ligar os pontos, né? Eu tenho tudo, a porcentagem da hereditariedade é muito alta. Eu vi que eu tinha muitos sinais, muitos sinais. Aí conversei com o meu marido, né, que é a pessoa que hoje mais convive comigo, até mais do que mãe e pai, né? Quando a gente casa, a gente convive mais com o marido. Então, conversei com ele, aí falei da possibilidade, ele disse, eu não tenho dúvida, vá atrás. Não tenho dúvida. E aí eu já fui atrás, meio que tendo uma certezazinha no coração de que eu fecharia esse diagnóstico. Conversei com os meus pais, passei também, né, a situação de que eu achava que eu também era. E aí procurei também uma investigação. A investigação de adulto é completamente diferente, né, da investigação de criança, porque a gente já teve todo um contexto, né, de vida e a gente já consegue responder, né, por nós. Então, são testes, a gente faz vários testes. Eu investiguei várias outras coisas também, não só o autismo, investiguei TDAH, investiguei TOC, vários outros transtornos. E aí, a gente fechou também o diagnóstico tanto de TEA, né, de autismo, como o de TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Eu sou muito ansiosa. Entendi. Então, você até comentou, né, sobre o horário. Aí eu disse, eu sou autista. Pontualidade. Pontualidade é meu forte. E, assim, é uma das coisas que me desregula muito. É uma pessoa que não é pontual, sabe? É uma das coisas que me tira, assim, do sério, do eixo. E aí foi dessa forma que eu também cheguei ao meu diagnóstico, procurei uma neuropsicóloga, fiz todos os testes, fui no neurologista também, adulto, né, que é quem pode dar esse diagnóstico, ou neurologista ou um psiquiatra. E fechamos o diagnóstico. Foi logo depois do de Liz, assim, acho que 5 meses depois do dela, a gente conseguiu fechar o meu diagnóstico também. Então, somos as duas, nível 1 de suporte, né, que é um nível de suporte menor. Não é que o autismo ele seja leve, porque ele não é leve em nenhum dos seus níveis. Sim. Mas ele é um suporte menor, né? E com o tratamento, a gente consegue controlar mais, ter uma qualidade de vida melhor também.
dar continuidade à vida. A gente vinha conversando um pouquinho sobre essa questão de comportamento, né? Que eu falo, minha especialidade é comportamento, mas cada pessoa vai ter uma individualidade, vai ter uma particularidade. E essa questão de horários, de disciplina, tem a ver também com o perfil comportamental. Mas é interessante como a gente vai, nesse mergulho profundo do autoconhecimento, vai se entendendo melhor e até tendo a percepção com as pessoas com que a gente convive para poder nos auxiliar nessa questão do relacionamento, né? Porque as pessoas precisam nos conhecer, mas para as pessoas nos conhecer, a gente tem que se conhecer primeiro, né? Porque muitas vezes a gente quer que o outro nos compreenda, sem ao menos a gente dar o primeiro passo de se conhecer, para que o outro tenha essa percepção. Porque o que é que você está passando para as pessoas, para que elas possam te conhecer e te compreender. Então, essa necessidade realmente de você se conhecer cada vez mais, para que você possa transbordar isso para as outras pessoas, né? E as pessoas possam entender, compreender e ter até um relacionamento um pouco mais saudável. Com certeza. Eu sempre falo que o diagnóstico tardio, ele é libertador, porque você passa a se conhecer, né? Você passa a se entender. Porque eu passei uma vida inteira sabendo que eu era diferente, que eu tinha algumas diferenças, mas eu não entendi o que era. Então, quando você tem um diagnóstico, você passa a se entender, a se respeitar os seus limites. E as pessoas ao seu redor, elas também passam a te entender melhor, né? Com o diagnóstico, até o meu casamento, ele melhorou, porque meu marido, ele conseguiu compreender algumas coisas que antes ele não compreendia. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito carinhosa, de estar no toque e tal. Então, ele antes ficava, meu Deus, essa mulher tem alguma coisa, não gosta de mim. E acaba sendo até que ele que a pessoa confunde, né? Acha que tem a ver com o sentimento e não é. Não é. Não é. É comportamento. Comportamento, realmente, exatamente. Então, o comportamento, ele explica e ele melhora muito, né? As nossas relações, né? E, nesse sentido, o diagnóstico tardio, ele deu essa melhorada muito grande na minha vida em relação a tudo, porque também eu passei a não querer me encaixar, entendeu? Porque antes, né, tipo, na adolescência, na infância, a mulher, principalmente, autista, ela tem uma facilidade muito grande em mascarar, né? Em imitar o comportamento do outro e mascarar para você tentar se encaixar naquilo, né? Naquele grupo, qualquer coisa do tipo. Então, quando eu me conheci, eu vi que eu não precisava disso, que eu podia ser eu e quem gostasse, gostasse. Quem não, paciência, né? E a importância, né? De você entender que você não precisa mudar. Você não precisa ser diferente para caber no mundo de ninguém. Ah, com certeza. Eu já me emociono. É libertador. E é de uma grandiosidade, assim, sabe? É uma decisão muito grandiosa. Eu digo que várias e várias e várias mulheres precisam saber disso, precisam conhecer, precisam ter essa iniciativa que você teve. Com certeza. Acima de tudo, vem as críticas, né? Porque também é muito criticado. Da mesma forma que você recebe muito amor, com certeza, muito carinho, muita atenção, recebe críticas. E às vezes isso mexe muito com o emocional. Então você precisa ter cada vez mais certeza de quem você é, para que isso fique cada vez mais forte, mais fortalecido. E as críticas, elas não atrapalham o seu processo. Não abalem. Exatamente. Não abalem o seu processo, não te abale, até porque você tem muito mais por quem lutar. Com certeza. Né? É um dos motivos, né? Gabriela, você começou a falar que você mergulhou nos estudos. E eu achei isso muito interessante, uma fala bem interessante, porque tem pessoas que às vezes, qual é o meu primeiro passo? O que é que eu vou fazer? Vou estudar, mas vou estudar o quê? Você leu livros? Como foi, assim, seus primeiros contatos, primeiros passos, assim, que você... Tô na dúvida, eu quero conhecer até para facilitar quem também viu agora o episódio, teve uma suspeita aí com a própria pessoa, né? Ou com algum filho. Sim. E quer dar esses primeiros passos também. Então, hoje em dia a internet tá aí, né? Facilita muito, mas também a gente precisa saber filtrar tudo que a gente vê na internet, né? Então, os meus primeiros passos foram na internet, mas eu sempre procurei profissionais. Então, eu seguia muitos profissionais, né? Comecei a seguir Dr. Paulo Liberalesso, que é um neurologista super conhecido. Comecei a seguir Dr. Tiago Castro, que também é um pediatra super conhecido. Então, comecei a seguir pessoas da área que falavam muito na internet sobre isso. Comecei a seguir também outras famílias atípicas. Hoje em dia tem muita gente falando sobre autismo, né?
comecei a seguir, comecei a pesquisar no Google, depois comecei a comprar livros também. Tem algum dos livros que você indicaria hoje? Eu não vou Ou lembrar não os lembra? nomes. Os nomes eu Aí não vou também vai lembrar. querer demais, né? Eu não vou lembrar os nomes. Depois a gente deixa nas redes sociais. Coloca. Mas assim, como eu disse, eu tava super perdida, então eu fui na Escariz, eu disse, o que é que você tem aqui sobre Entendi, autismo? perfeito. O que é que você tem aqui sobre autismo? Importante Comprei e fui lendo. essa iniciativa, né? Porque assim, eu não tinha o norte, não sabia o caminho. Outra coisa que me ajudou muito também, eu tive uma equipe terapêutica de Liz sensacional. Perfeito. Graças a Deus, né? Porque eu sei que não são todas as pessoas que têm essa sorte de poder bancar, porque é caro, e também de encontrar, mesmo quem pode pagar, de encontrar também uma equipe de excelência, porque como eu falei, né, inicialmente, a gente está começando a ter uma gama muito grande agora de profissionais capacitados, mas lá atrás não se tinha tanto. Então, eu tive essa sorte de ter uma equipe maravilhosa de Liz, de minha filha, que acompanha ela até hoje, alguns profissionais, outros, graças a Deus, ela já teve alta. E eu seguia muito o que eles falavam, que é muito importante também. Você dar continuidade ao que as pessoas que estão tratando o seu filho, você dê continuidade em casa, né? Porque não adianta você deixar lá na terapia ser feito de uma forma e chegar em casa e você fazer o completo oposto. Porque a criança, ela não vai aprender. O autista, ele aprende com a repetição, sim, né? Então, se você não caminhar junto, realmente não vai dar certo. Então, o primeiro passo, o que eu poderia, né, dizer a quem está aí num processo de investigação ou que teve o diagnóstico recente de um filho, estudem, entendam, né, procurem compreender quem é o seu filho, porque cada autista ele é único também, então não existe uma receita de bolo. O que eu fiz com Liz, eu não posso lhe dizer que vai dar certo com seu filho, porque é único. Então eu acho que a mãe também, ela tem essa sensibilidade de compreender quem é seu filho, né, as particularidades dele, né, as potencialidades dele, porque todo mundo tem, né, as coisas, as habilidades, as potencialidades. Então você precisa conhecer seu filho e acompanhar, né, quem tem essa sorte de poder acompanhar com a equipe terapêutica boa, você seguir todos os processos terapêuticos que eles estão passando, né, você seguir em casa, você tentar também incluir a escola nesse processo de tratamento, foi uma das coisas que eu também fiz desde o início, né, fui na escola de Liz, quando ela entrou na escolinha, falei sobre o diagnóstico, a escola de Liz também é incrível em relação a isso, está caminhando com a gente desde o início. Então, é todo um conjunto, né? Com certeza. Meu filho tem TDAH e esse acompanhamento é fundamental, mas eu acho que uma das coisas, porque como você falou, cada criança ela vai desenvolvendo de uma forma individual. O esporte ajudou muito ele, no sentido assim da concentração. Ele faz judô, e ele adora o judô, assim. Teve uma época que saiu por conta do futebol, que ele gosta muito do futebol. Então, ele faz os dois, faz judô e o futebol. E o judô, por ser um esporte de disciplina, arte marcial, ajuda muito a ele nessa questão da concentração. Então, a gente entender nosso filho, porque nunca foi forçado, sempre foi algo que ele gosta muito. Então, nada forçado dá certo. Então, a gente tem que começar a entender e deixar tudo muito natural, entender, compreender, porque não é fácil, né? O dia a dia é que vai dar o resultado e a gente tem que ter essa compreensão em cada passo, cada momento, cada situação. O esquecimento, principalmente, porque como os pais, né, eu e meu esposo, assim, às vezes a gente acha, não, mas é porque ele quer, não é porque esquece mesmo. Às vezes eu peço um copo de água a ele, o filho vai lá em cima, quando ele sobe a escada já esqueceu o que ia fazer, o que eu vim fazer mesmo, mãe? Então você tem que ter a paciência, tem que ter a compreensão, porque não é todo mundo que tem, né, e leva muito pro pessoal. E eu acho que é super interessante isso que você vem falando, porque é em casa realmente que a criança está a maioria do tempo e que está absorvendo. Porque o ambiente, ele é que molda você, né? Então, a gente tem que estar atento com o ambiente que a gente está,
o ambiente que a gente está incluindo nossos filhos. Então, é importante também saber onde você está indo com sua filha, onde você está, as pessoas que estão convivendo com ela, porque isso também vai influenciar no desenvolvimento dela. Então, a gente ter essa consciência, os pais tendo essa consciência, faz total diferença também no desenvolvimento dos filhos. E até pra gente também, né? Para ter mais leveza durante o processo, porque você está em ambientes que as pessoas só falam mal, que só criticam, ou só apontam o dedo, isso faz você se sentir mal também. Então, tá em ambientes que as pessoas são mais compreensíveis e você poder fazer esse filtro faz total diferença também, né, no processo. Essa questão, né, que você falou agora do ambiente, realmente ele transforma tudo também, né? Porque você tem uma rede de apoio ali de pessoas que estão lhe apoiando, né? Faz toda a diferença também. Eu vejo muitos relatos, né? Por conta da minha rede social, eu recebo muitos relatos de pessoas que estão ali lutando sozinhas, né? Não tem um marido que apoie, muitas vezes, na maioria das vezes, os pais caem fora, né? Então, não tem um marido que apoie, a família, às vezes os avós desacreditam. Então, você tá ali lutando sozinha. E é, com certeza, muito mais difícil, né? Você dar continuidade a uma coisa que ninguém te apoia, né? Então, eu tive também essa sorte. A minha família, desde o início, todo mundo sempre apoiou, abraçou. Todo mundo completamente apaixonado por Liz, e tá todo mundo ali junto, né? Ajudando em tudo que pode. Então, infelizmente é comum ver muitas mães atípicas solo, né? Lutando sozinha. Por isso que precisa de uma rede de apoio, né? Fora familiar muito grande, né? De terapia, de centros de apoio, que é inclusive algo que você vem fazendo, vai fazer, né? Vai abrir, já tá no caminho. E eu quero que você fale um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas eu tenho mães que são amigas que são mães atípicas, e eu vejo que a luta não é fácil. E aí eu vejo você empresária, abriu sua loja e tá nesse projeto assim. Como é isso para você? Como é empreender também no meio desse caos, que eu digo assim, caos, porque a rotina da mãe já é uma rotina mais cansativa, né? Mais desafiadora, e ainda uma mãe atípica, por mais que seja um grau mais menor, né? Mas não é fácil, né? Porque você precisa de atenção muito maior. Com certeza. E como é empreender, como é assim, eu vejo que deu certo para você e pode dar certo para muitas e muitas mães que estão se sentindo no desejo de começar algo novo, mas não tem a coragem, ou tá com medo, ou tá insegura, não tem uma rede de apoio também. Mas fale um pouquinho sobre Gabriela empresária, para que a gente possa conhecer também esse seu lado. Então, o lado empresário, ele começou já antes de Liz nascer, né? Eu já tive uma academia antes de engravidar no interior. Eu sou graduada em Educação Física e pós-graduada em Pilates. Então, eu tinha uma academia de musculação e de Pilates lá no interior. Aí, quando eu engravidei, eu resolvi vender para vir morar aqui em Aracaju, porque ia casar e tal, né? Então, Então, esse lado empreendedor, ele já vem lá atrás. E da minha família também, né? Minha mãe, ela já é dona de loja há mais de 20 anos. Meu irmão também já tem muitos anos. Então, a família é toda de empreendedores, tias. E já tem ali uma veiazinha, né? Apesar de eu não ser tão comunicativa, ser uma dificuldade minha, e é uma coisa que requer muito, né, no empreendedorismo, a gente vai se moldando, né? Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo. Agora, empreender depois do diagnóstico de Liz não foi assim rápido e nem fácil, né? Porque eu precisei me dedicar por muitos anos ao diagnóstico dela. Quando eu tive o diagnóstico de Liz, né? Eu parei de trabalhar por 4 anos. Eu me dediquei inteiramente ao processo de tratamento dela, né? Então, realmente, assim, a parte financeira era meu marido que segurava as pontas em casa. A gente abriu, né, uma empresa também, que é empresa de eventos, a Vibe, durante esse processo de diagnóstico dela. Então, eu digo que a empresa era nossa, mas quem trabalhava era ele, né, na empresa em si. Então, quem estava ali por trás também, porque
sempre tem alguém por trás, né? Uhum. Era ele também nessa parte. E eu estive ali, de fato, empenhada no tratamento de Liz durante praticamente 4 anos, desde que ela teve o diagnóstico. A loja eu consegui abrir, agora tem menos de 1 ano. Ele já vai fazer 6. Sim. Então, foram muitos anos ali dedicados realmente a ela. Eu sei que não é todo mundo que tem essa oportunidade também, né, de se dedicar inteiramente ao tratamento do filho, porque tem gente que precisa trabalhar, Com certeza. né? Tem gente que não tem outra opção, né? Eu tive essa opção. Mas não foi fácil também. Então, quando Liz começou, quando eu vi que ela tinha tido uma melhora muito grande, assim, ela tinha perspectivas muito boas, né, durante o tratamento, eu comecei a pensar em voltar, né, até porque ela começou a diminuir a quantidade de terapias, ela começou a ter alta de algumas terapias, então esse processo foi diminuindo, eu consegui colocar ela na escola em tempo integral. Então, eu fui começando a ter tempo, que eu não tinha. E foi quando eu comecei a pensar. E respeitando o processo Fui dela respeitando, também, né? Que aí faz total sentido, né? Mas é importante também você falar isso para que as pessoas não achem que tá tarde demais, né? Eu Uhum, sempre gosto de falar que nunca é tarde para começar, com nunca certeza. é tarde para dar um primeiro passo, nunca é tarde para ter um diagnóstico. Você precisa ter coragem, né? E a disposição, porque não é fácil. Tenho certeza que ao abrir a loja você sentiu medo, Com certeza. teve dificuldades. Ter uma rede de apoio também é importante, com certeza, mas no meio da dificuldade você tem que ser forte, tem que ter a coragem de persistir, porque muita gente no primeiro obstáculo desiste, né? É, E assim, essa coragem que você teve, né, de empreender, não é todo mundo que tem, né? Parabéns. obrigada. E que sirva de inspiração para outras mulheres, né? Que às vezes tenham medo do processo, que tenham medo do dar errado, né? Eu digo que só começar e dar o primeiro passo, isso já deu certo. É. Você já Eu deu falo isso. certo. Você já deu certo por ter começado. Então, o processo, a jornada, ela precisa ser leve, ela precisa ter tranquilidade, ela precisa ter consciência, chorar ali no momento de dificuldade, mas enxugar a lágrima e voltar a sorrir novamente, porque é assim que a gente vai aprendendo durante a vida, né? Durante o processo. Não que seja todos os dias flores. Não são todos os dias flores, mas a gente precisa ter essa coragem de se reinventar todos os dias. Eu digo isso, assim, sabe? Que quando a gente se reinventa, cresce um novo ser dentro de você todos os dias. Isso faz com que a gente inspire outras pessoas. Com E isso que é certeza. importante. Então, sua história hoje ela é inspiração para muita gente. E com certeza pode ter certeza que, por mais que você não tenha esse acesso muito grande, às vezes a gente vai tendo um acesso com as pessoas que estão ali, que comentam, que Mais estão mais próximo. próximos, mas tem muita gente que está ali, caladinho, mas está vendo, está se inspirando, está olhando, e em algum momento ela vai dar um passo a mais, porque está vendo o que Com você fez certeza. hoje. E assim, empreender não é fácil, né? É matar um leão por dia. Mas a gente precisa ter coragem. Eu me acho muito corajosa em tudo, assim. E eu tô pronta para recomeçar quantas vezes forem necessárias, assim. A loja, graças a Deus, eu tenho um público muito fiel também, que assim, eles me abraçam muito. Esse meu público da rede social, sabe? Assim, de mães atípicas mesmo. E desde o início, porque quando eu comecei, né, há quase 1 ano atrás, eu pensei exatamente isso. Meu Deus, será que vai dar certo? Como é que vai ser? Muito medo, né? Muita insegurança. E desde o primeiro mês, eu fui muito abraçada, né? Graças a Deus, desde o primeiro mês, ela já vem ali crescendo, vem dando certo. Sempre dando lucro, que eu dizia sempre ao meu marido, ó, eu sei que a gente vai demorar alguns meses para conseguir, né? Ter algum resultado. Ah, dava grandes lucros? Não, mas dava. Então já era positivo ali nos primeiros meses, com né? certeza. De início. Então eu agradeço muito também ao meu público que me abraça de verdade. Assim, eu tenho um público na rede social muito fiel a tudo que eu faço, assim, a todos os meus projetos. Que bacana. E isso ajuda muito a nos dar força também, né?
E é isso, aí eu fechei, a loja era na 13 de julho, eu fechei para dar continuidade na Coroa do Meio agora, porque é onde vai ser a clínica, então eu otimizei tudo para mim, né, porque facilitaria o meu processo ali de dar conta de tudo. E aí agora que tem um mês hoje, inclusive, que eu reabri a loja lá na Coroa do Meio. E mais uma vez as pessoas me abraçando e eu sou muito grata, assim. É um processo, a gente tá construindo a nossa marca ainda. Eu não dou conta de tudo, né? Eu equilibro os pratos, na verdade. E é importante exatamente isso, você se dar conta que não dá conta de tudo, né? Porque é muito da mulher querer ser centralizadora. E quando a gente começa a perceber que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa realmente de um socorro em alguns momentos, isso facilita a nossa jornada também, Sem né? dúvida. Pedir ajuda, eu não sei, isso eu não sei, isso eu não consigo, isso eu vou ter que precisar de ajuda. É extremamente importante, sabe? É de uma sabedoria imensa. A pessoa que pede ajuda, ela está sendo, na verdade, muito sábia, porque ela está avançando ainda mais o seu negócio. E quando você centraliza muito para você, você acaba não dando conta de tudo e aí fica realmente as coisas no meio termo e você não consegue ver evolução. Então, mais uma vez, sabedoria, você perceber que precisa de apoio, precisa de ajuda, precisa de pessoas que estejam ali para poder incentivar cada vez mais. E respeitar também os momentos que você... eu não consigo fazer, né? E entender, tá tudo bem, né? Amanhã eu faço melhor. E tá tudo certo, né? Porque assim, não é fácil equilibrar. Agora mesmo eu estou numa dificuldade tremenda de encontrar funcionária, porque tá muito difícil também. Então, aí eu tenho que dar conta de tudo, de loja, de lease, de tudo. E a gente vai equilibrando, né? Às vezes as pessoas me mandam mensagem, como é que você dá conta? Eu disse, eu não dou conta. Né? Vai a gente vai buscando o que é que tá precisando mais de mim nesse momento, né? Eu vou dar mais prioridade a isso. Mas, no geral, em relação a tudo, eu sempre priorizo mais a maternidade, né? É uma das minhas prioridades, assim, totais mesmo. Se eu precisar fechar a loja um dia porque ele está doente, eu tô sem funcionária, eu vou fechar. E eu vou deixar lá um recadinho e tal. Porque eu acho que é o instinto, assim, eu nasci pra isso. Então, eu vou sempre deixando algumas coisas para depois, se for necessário, eu priorizar. A profissão mãe vem prioridade, né? Com certeza, para todas as mamães estão se identificando nesse momento, porque os filhos, eles sempre são prioridade, independente né, da situação. Mas, assim, também é um questionamento de vários empresários, a questão de conseguir pessoas, né, para trabalhar, porque o mercado, ele tá com essa dificuldade. Tem pessoas querendo trabalhar, mas você não encontra pessoas capacitadas para o cargo, e aí fica essa dificuldade de encontrar realmente um profissional que você confie, que você é a loja que você dedicou, e você precisa de alguém da sua confiança, então realmente não é fácil esse processo todo, né? É complicado, assim, eu via muitas pessoas falando sobre essa dificuldade de encontrar, né, pessoas capacitadas, mas a gente vê muita gente querendo trabalhar, mas que não tenha trabalho para se fazer. A realidade é essa. Eu já tô em um processo aí de seleção e tá bem difícil. Infelizmente, eu perdi a minha funcionária antiga, porque ela teve que se mudar e ela é maravilhosa. Mas a gente vai dando conta do jeito que consegue, do jeito que pode, do jeito que dá, né? Daqui a pouco Deus vai colocar a pessoa certa. Né? Já tá encaminhado, eu acredito. Mas fale um pouquinho agora sobre o centro, né, de terapias, o que você está montando, como vai funcionar, o acesso. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei que vai inaugurar ainda, mas já dá um spoilerzinho para as pessoas que estão sem direcionamento nesse momento, estão esperando justamente o seu centro de terapia abrir. Então, Li sempre foi a minha inspiração, né, em tudo. E eu vivi durante 4 anos essas salas de espera, né, de centros terapêuticos. E foi ali que foi nascendo, assim, a vontade de querer ajudar, essa necessidade realmente de ver que o diagnóstico precoce, ele salva o desenvolvimento de uma criança. E aí eu
comecei a pensar no que é que eu poderia fazer para, de fato, ajudar. Eu sei que a minha rede social, ela já, de forma indireta, já dá um direcionamento a muita gente, mas eu queria ser mais direta nesse direcionamento. Então, foi quando começou a surgir a vontade de abrir o centro terapêutico, que tem o nome de Liz. É minha inspiração sempre. E aí a gente começou, eu e meu marido, depois minha mãe também, a pensar o que fazer, como fazer e, mais uma vez, com coragem, tiramos esse sonho do papel, estamos tirando, né? E vai começar, né? Aí a gente acha que tem mais alguns meses de reforma, porque também não é fácil tirar um sonho do papel. Temos alguns meses pela frente. Vai ser um centro terapêutico multidisciplinar. Perfeito. Com todas as áreas de atuação terapêutica voltadas para o autismo, né? Fono, psicomotricidade, psicólogo, psicopedagogo, terapia ocupacional, todas as áreas voltadas para o autismo a gente vai ter no centro terapêutico. Muita gente me pergunta se vai ser só particular, se vai ter plano de saúde, porque é uma das dificuldades, né? A questão dos planos de saúde. Que aceite. Então, a gente pretende, né, colocar alguns planos. Ainda estamos em processo de conversa. Até precisa realmente abrir, funcionar, para a gente ter essa gestão também. Exatamente. Porque não é fácil também, não. Com certeza. E é isso, a gente vai tendo coragem, vai fazendo, e eu sempre que eu coloco um pezinho em alguma coisa, eu acredito que já deu certo, Com né? certeza. E aí a gente vai tentando ajudar da forma que a gente pode também. Uma das coisas que me move é tentar ajudar o público neurodivergente, as famílias atípicas, porque realmente eu recebo muitos relatos difíceis, muito difíceis, então, de alguma forma, eu tento fazer alguma coisa como eu posso, né? Eu não posso tudo, não posso abraçar o mundo, mas aí a gente também já entrou com o projeto da caminhada todos os anos, em conscientização do autismo, entramos também com o projeto da sala sensorial, então a gente vai tentando fazer alguma coisa. Com certeza. Muita coisa, por final, né? Gabriela, teve algum momento marcante para você, mãe e filha, assim, nessa jornada de quase 6 anos, que te motivou ainda mais, né? Você permanecer com o Instagram, tá lá, assim, algo que fez, poxa, vale realmente a pena. Seu e de Liz mesmo, assim, que você olhou uma superação. Pode ser dele, pode ser sua mesmo, como mãe, que te marcou. O momento, eu acho que mais me marcou durante todo esse processo foi a primeira alta de Liz, né? Que foi a alta da fono. Ela tinha 2 anos, eu acho, de processo, né, terapêutico, e ela teve a alta e foi muito conversada com a fono dela, que é maravilhosa, porque eu ainda ficava com medo, meu Deus, será que realmente ela vai dar conta de ficar sem essa terapia? E foi um momento, assim, extremamente marcante no nosso caminho, porque eu percebi que existe evolução, que existe conquista, de fato, e que minha filha, ela ia conseguir se superar, se desenvolver. E depois da alta, que eu vi que ela foi se dando muito bem, se você parar aqui e colocar a Liz aqui, ela não fica calada 1 minuto. Ela é bem tagarela. Então, eu marcar um episódio com Liz agora. Quem fala é ela. Então, foi um dos momentos, assim, mais marcantes na nossa história. Em relação à rede social, eu tenho muitas, eu não vou citar nomes, né, mas eu tenho muitas famílias que nos dão feedbacks de que conseguiram o diagnóstico dos filhos, que os seus filhos estão evoluindo porque conseguiram cedo, ou adultos que conseguiram o seu diagnóstico através do nosso perfil também, porque se identificaram e foram atrás de investigação. Então, isso, assim, motiva, né? A gente saber que está dando certo, que a gente está conseguindo ajudar algumas famílias, é o que realmente me move. Com certeza. E, assim, eu trabalho com comportamento, já trabalhei com terapias integrativas também. E é algo que me move muito ver essa evolução, essa mudança. E você falar sobre o diagnóstico adulto é muito, muito interessante, porque as pessoas, elas fogem muitas vezes disso, fogem de uma terapia, fogem do autoconhecimento. Eu trabalho com isso já há um tempo e eu percebo, eu faço um evento e as pessoas, eu quero, mas como será? Porque tem medo de se confrontar.
Porque o que eu trago é esse confronto de você com você mesma. Eu não vou, em nenhum momento, chegar e dizer o que você precisa fazer. Eu só digo que você precisa se conhecer. Então, através de técnicas, de atividades, de dinâmicas, as pessoas vão cada vez mais se conhecendo, né? E esse autoconhecimento, muitas vezes, ele é saudável, é leve, é transformador, mas muitas vezes é doloroso também, porque você precisa se enxergar e muitas vezes observar que a sua dificuldade, né, a sua mudança, a sua evolução, ela precisa superar as suas dificuldades. E aí as pessoas têm esse receio de se confrontar e dizer, eu preciso mudar. Porque com certeza, tenho certeza absoluta que você mudou totalmente a sua vida, mudou a sua rotina, mudou as pessoas com quem você convive, mudou muita coisa e teve que ter essa coragem de dizer, eu preciso mudar para que eu melhore a evolução da minha filha e melhore também a sua evolução, né? Então, essa mudança, esse processo de evolução, muitas vezes é doloroso também. Não é fácil, assim, não é dizer, agora eu tô feliz e tá tudo bem, porque não é. Então, assim, saber que precisa procurar ajuda, né? Inicialmente, uma terapia, inicialmente você dar um primeiro passo, é super importante, né? Com certeza, a gente se acolher, né? No processo de diagnóstico, tanto infantil como de adulto, a gente passa ali por um processo de luto, né? Que a gente fala. E é difícil, assim, é muito difícil a gente sair. Como eu falei, eu reagi muito rápido ao luto, né, do diagnóstico de Liz. E foi uma das coisas que me ajudou bastante. Mas tem gente que passa anos ali tentando superar aquela dor, tentando reagir, tentando se movimentar para fazer alguma coisa. Tem gente que eu escuto muitos relatos sobre isso. E é muito difícil, realmente. Não é fácil a gente receber um diagnóstico de um filho, principalmente quando a gente não entende sobre o que aquilo significa, né? Mas eu acredito que a gente que é mãe, né? A gente tem que tentar fazer de tudo, assim, pra gente reagir, porque é por eles, né? A gente sabe que vai ser melhor pra eles a gente seguir em frente. Eu passei 2 dias chorando mesmo, assim, de não conseguir levantar da cama. Imagino. E aí, no outro dia, eu acordei, reagi, fui estudar. Durante o processo de estudo, em várias vezes eu recaía, né? Mas a gente precisa entender que os nossos filhos, eles precisam inteiramente da gente. Então, se a gente não estiver bem também, é por isso que o processo de se conhecer, né? De se cuidar, de se acolher, é muito importante também, né? A gente procurar uma terapia, se for necessário, porque a mãe, ela precisa ser cuidada também nesse processo todo, porque é muito difícil você ter um diagnóstico, é muito difícil você lidar diariamente com um diagnóstico, seja ele nível 1, 2 ou 3, mas tem níveis, né, muito mais difíceis também, porque você precisa viver para aquela criança, praticamente. Então, se acolher, se conhecer é de extrema importância, realmente, em todo o processo. E é interessante que ver que te emociona, né? Muito, até hoje. Falar, lembrar, relembrar, isso vai emocionar sempre, né? Chega uma parte do episódio que eu gosto de falar, que é a pergunta decodificada, né? Só que, na verdade, não é uma pergunta. Eu peço para que você deixe uma mensagem. Uma mensagem para seu público que já te acompanha, agora para o público do Decodifix, que está assistindo o episódio, mais uma mensagem final, para que você inspire ainda mais as pessoas. Eu demorei para me emocionar, que eu já achei que eu ia ser, eu sou muito emotiva. Você vem se emocionando aí o tempo inteiro, só que você está segurando, assim, não, pode ficar à vontade. Então, a mensagem que eu deixo é uma das mensagens que eu sempre deixo na minha rede social, é que vocês nunca desistam, porque é possível, né? É sempre possível. Por maiores que sejam os obstáculos, as dificuldades, eu acho que se a gente acreditar, a gente consegue, né? Seja na maternidade atípica, seja no empreendedorismo. Eu acho que o primeiro passo para que a gente consiga alguma coisa é a gente realmente acreditar, né? No nosso projeto, no nosso processo. E é isso. Já tô aqui chorando também.
Obrigada, Gabriela. Realmente, Obrigada, assim, acabei o podcast chorando. foi com certeza emocionante para mim também. Me tocou em vários momentos. Eu quero entregar uma lembrancinha, um brindezinho em Obrigada. homenagem do Decode Fixe para você. Eu também tenho uma canequinha que eu não consegui trazer hoje, esqueci, mas eu vou deixar lá na loja, vou conhecer a loja nova e vou deixar lá com você também essa canequinha para que seja seu. Lembrar sempre desse momento, desse episódio, porque eu acho que um momento de uma entrevista como essa fez você relembrar Com muito da certeza, sua muita coisa. trajetória e vai fazer você inspirar cada vez mais muitas mamães, muitas mulheres também, porque não é só as mães atípicas, não. Com certeza, assim, eu saí daqui super inspirada para não desistir, para continuar, porque eu me emocionando também. Culpa dela, viu, Histórias gente? inspiradoras. Porque não é fácil para todo mundo, não é fácil Pra ninguém. principalmente para nós mulheres que temos uma Que tem que dar conta de sobrecarga muito maior. Então, muito, muito, muito obrigada por compartilhar sua história conosco. Obrigada também. Foi muito bom relembrar toda a trajetória. Tchau, gente. Tchau, Muito obrigada tchau. por acompanhar a gente.